Então, começando aqui, ó, VUNESP Cubatão, 2012. Pode-se considerar que a técnica radiográfica intrabucal de paralelismo, utilizando-se posicionadores radiográficos, apresenta como vantagem em relação às demais técnicas o fato de. Então, vamos tentar lembrar aí quais são as vantagens de uma radiografia periapical no paralelismo. Ela tem a padronização, menor chance de distorção, ela tem maior facilidade para execução da técnica, certo? E eu não vou ter as variações dos ângulos verticais. São essas quatro as vantagens. Vamos ver aqui qual que é a que nos propicia chegar nessas vantagens. Obtém-se imagens com maior grau de ampliação? Não, gente. Na verdade, eu tenho menor grau de ampliação porque varia menos os ângulos. Então, A está errado. Utilizar-se menor exposição aos raios-x? Se eu fizer uma bissetriz, eu vou usar o mesmo tempo que eu fiz na periapical. Se eu fizer uma intraproximal, eu vou usar o mesmo tempo. Então, não vai ter menor exposição. Permitir a realização de exames padronizados com radiografias da mesma região, mesmo em épocas diferentes? Lembra que eu falei do controle de cicatrização óssea, de diminuição ou aumento de lesão? Então, essa daqui está correta. Vamos ver a D. Apresentar radiografias mais contrastadas? O contraste, pessoal, não tem a ver, nós vamos falar daqui a pouco, não tem a ver com a situação de qual técnica radiográfica eu estou fazendo. O contraste, na verdade, ele tem a ver com outros fatores relacionados ou ao processamento de imagem ou à exposição à radiação X, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Aguarde. E tem menor custo? Não, gente. A radiografia periapical vai ter o mesmo custo que qualquer outra radiografia periapical e proximal. O custo é o mesmo, é um filme, uma exposição à radiação X e processamento, certo? Então, realmente, essa daí não contempla. Então, no caso, a alternativa correta, perdão, a alteração correta é ótima. A alternativa correta é C, de cemento. Permitir a realização de exames padronizados com radiografias da mesma região, mesmo em épocas diferentes. Se eu pedir para você uma região decisivo lateral e canino hoje, e pedir para você daqui um ano do mesmo paciente, a ideia é que eu veja a mesma coisa. Porque você está usando o posicionador, porque você está padronizando essa imagem. Beleza? Ó, essa de Cubatão 2012. As radiografias oclusais são utilizadas para obter grandes áreas de um único arco numa única projeção. Em relação à técnica radiográfica oclusal, assinale a alternativa correta. Então, vamos lembrar lá um pouquinho do oclusal e vamos verificar as alternativas. Para a maxila, o ângulo vertical deve ser ajustado em mais 30 graus. Se for maxila total, não. É mais 65 graus. Para a maxila, a área de incidência do feixe raio-x deve ser focalizada no ápice nasal. Não. Para total é na glabela. E para incisivos centrais é no meio do dorso do nariz. Não tem nada de ápice nasal aí. Para a maxila, o ângulo horizontal deve ser de 20 graus. Não. Se for total, é 0 graus. Eu vou estar bem aqui no plano sagital mediano. Para a mandíbula, a área de incidência do feixe raio-x deve ser focalizada na porção mediana do soalho de boca. Opa, acho que achamos a correta, hein? E para a mandíbula, o ângulo vertical deve ser de menos 60 graus. Não, pessoal, menos 90 graus, porque o feixe tem que entrar perpendicular ao filme, certo? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a D, de dentina. Então, realmente, para uma radiografia de mandíbula total, eu vou precisar mesmo de uma mira ali, de um foco ali na região de soalho bucal, tá? Lembrem sempre disso. Pessoal, essa questão aqui, ela é interessante porque assim, ó, para a maxila, para a mandíbula, então ele está falando da total, ele não está falando da parcial, porque as parciais têm nome. Então, parcial de mandíbula, ou para maxila, qual região? Região de tuber, região de seio maxilar, de molares, de canino, de incisivos superiores, tá? Então, vejam, quando ele fala de maxilomandíbula, independente se ele está falando se é total ou não, se ele fala maxila ou fala mandíbula, eu vou ter que pensar numa total. Se fosse parcial, ele teria descrito. Tá bom?